Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um tema que ainda é tabu em nossa sociedade, o suicídio. Fracasso, frustração, o que leva alguém a querer se matar. Existe um grupo de risco para o suicídio? Saiba como o Estado e cada um de nós pode auxiliar na prevenção. É agora no Saúde em Prática. O suicídio tornou-se um problema de saúde pública. Os casos crescem ano a ano. Com o objetivo de definir estratégias para preveni-lo, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nossa equipe de produção foi conversar com uma referência nacional no assunto, o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, José Manuel Bertolotti. Vamos ver. O suicídio no Brasil pode ser medido ou por frequência absoluta, que é o número de casos, ou por taxa. Quando nós vemos as taxas no Brasil, elas são relativamente baixas, 8 por 100 mil, quando a média mundial é de 13 por 100 mil. Entretanto, o número de casos absolutos no Brasil chega a quase 11 mil suicídios por ano, o que é muito. É quase que o número de mortos por AIDS no Brasil. No mundo todo, o suicídio é muito mais frequente entre homens do que em mulheres e, proporcionalmente, maior entre idosos do que entre jovens. Entretanto, no Brasil, recentemente, nos últimos 20 anos, há um grande aumento de suicídios, sobretudo em homens jovens, de 15 a 25 anos, um aumento impressionante que preocupa bastante o pessoal que trabalha com prevenção do suicídio. O suicídio é um tema complexo e que envolve vários fatores. Como explicar que, perante ao mesmo estímulo, algumas pessoas tirem a própria vida e outras lidem com as adversidades? O ato suicida é a expressão de um sofrimento muito grande. Existem fatores de risco para a violência auto-infligida? Existem fatores de risco que são predisponentes e precipitantes. Predisponentes são aqueles fatores que ao longo da vida do indivíduo o colocam em risco de suicídio, dos quais os mais importantes são as doenças mentais. E 3 doenças mentais em particular: a depressão, o alcoolismo e a esquizofrenia. Ou seja, é isto que ao longo da vida vai criando o terreno no qual se instala o processo suicida. E depois nós temos os fatores precipitantes, que são aqueles que desencadeiam o comportamento suicida imediato, dos quais os mais importantes são perdas. Tanto pode ser perdas reais, como perda de dinheiro, perda de emprego, perda de um relacionamento amoroso, quanto perdas simbólicas, como uma pessoa que se sente humilhada, que sente que passou por uma vergonha muito grande, que perdeu a honra. Esses fatores precipitantes, atuando no terreno dos predisponentes, resultam na morte por suicídio. A pessoa que está no processo suicida é uma pessoa que vive uma situação ambivalente. Por um lado, ela se enxerga numa situação sem saída. Ela tem o que se chama de visão em túnel. Ela só enxerga aquele foco na frente dela, não enxerga mais nada. E esta situação é uma situação insustentável, muito dolorosa, muito difícil para ela. E, a rigor, o suicida não quer necessariamente morrer. Ele quer, mais que morrer, é sair daquela situação, afastar aquele sofrimento muito grande. O que significa que há uma outra parte dele que quer continuar a viver. Esta ambivalência chega a um ponto em que um dos dois ganha. E se o que ganha é a parte que quer escapar daquela situação, ele escapa do suicídio e vai no túnel para onde ele morre. Se a parte que quer viver é mais forte, ele sobrevive ou faz uma tentativa leve. De qualquer forma, o ato suicida, a tentativa suicídio, o suicídio, é uma expressão de um sofrimento muito grande. Não necessariamente um grito de socorro, porque a pessoa não encontra outra forma de se expressar, mas certamente é um sinal de um sofrimento muito grande e um apelo à solidariedade nossa. Uma tentativa prévia é um indicador fortíssimo de uma possibilidade de repetição, a tal ponto que os melhores programas de saúde pública têm sempre um acompanhamento especial para o indivíduo que faz uma tentativa de suicídio.
o risco é muito alto de uma repetição. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere. O que fazer para prevenir o suicídio? É daqui a pouco no Saúde em Prática. Uma dica para uma alimentação saudável, que mantenha e também que a gente recupere, ou então mantenha a saúde por um longo tempo, é aproveitar ao máximo aquilo que a natureza e os alimentos nos trazem, que é a presença de probióticos e prebióticos nos alimentos, a presença de fibra, a presença de compostos antioxidantes, como os flavonoides em frutas e verduras, né? Como o ômega 3 nos peixes. Então, aproveitar ao máximo a ação funcional que os alimentos têm, que tem sido tão discutida e muitas vezes pouco divulgada ou pouco incluída nos nossos hábitos alimentares. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre o suicídio. Tirar a própria vida parece ser para algumas pessoas a única solução para livrar-se de uma situação angustiante e de extremo sofrimento. Será que o mundo virtual e até alguns produtos culturais podem potencializar a vontade de se matar? Existe uma glorificação da morte? Quem nos responde é o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, José Manuel Bertolotti. Os meios de comunicação, os meios artísticos, nos últimos anos, têm banalizado muito a questão do suicídio e glorificado o suicídio. O suicídio, como foi mencionado anteriormente, resulta, em geral, de um sofrimento de uma doença mental. Portanto, não vejo por que glorificar uma doença, por que glorificar uma situação difícil, uma situação penosa. É uma abordagem que me parece contraproducente, equivocada e perigosa. Mas nós vemos isso na música, vemos em filmes, vemos em peças de teatro, nós vemos mesmo na publicidade, há uma glorificação do suicídio que me parece totalmente inaceitável. Nossas leis consideram a instigação, o auxílio e a indução ao suicídio um crime. E para a maioria das religiões, o suicídio é um pecado imperdoável. Para a sociedade, o assunto ainda é um tabu. Quando eu disse que um dos fatores de risco mais fortes para o suicídio é a doença mental, isso não quer dizer que todo indivíduo que comete suicídio seja um doente mental. Os estudos feitos no mundo ocidental mostram que há um grupo de cerca de 5% de indivíduos que cometeram suicídio, nos quais não é possível identificar nenhum transtorno mental. Logo, podemos imaginar que é uma escolha voluntária do indivíduo. Como tal, isso tem que ser respeitado. É completamente diferente de promover o suicídio de uma pessoa que está numa situação difícil ou terminal. Nós temos que distinguir muito bem o que é o suicídio resultante de um sofrimento, o que é o suicídio assistido, legalizado em alguns países, para pessoas que têm a vida com uma duração praticamente contada, de uma estimulação ao suicídio com uma glorificação indevida através de meios de comunicação. Se o indivíduo, afinal, quer terminar a vida dele de uma forma que não é a forma habitual, esse é um direito que ele tem. Entretanto, e essa é a minha perspectiva de saúde pública, isto é uma minoria e não deve ser levantado como uma bandeira do direito ao suicídio. A bandeira mais importante é a ajuda ao indivíduo suicida que o faz por uma doença mental, por um transtorno mental, por um sofrimento pessoal insuportável para ele ou para ela naquele momento. O tabu em relação ao suicídio tem uma história muito curiosa, porque várias religiões, se por um lado condenam o suicídio, por outro lado glorificam o suicídio de pessoas notáveis, heróis. Por exemplo, todos conhecem a história de Sansão, que é um herói da Bíblia e um herói que se suicidou, teoricamente em benefício do seu povo. Então, esta ambivalência do herói suicida e do suicida comum resulta num fato que é o estigma em relação ao suicida e à família do suicida. Suicídio é uma morte trágica, não deveríamos aplicar nenhum tabu a isto, nem tampouco explorar de forma sensacionalista um suicídio. Pesquisas realizadas no Japão e em países europeus com pessoas que tentaram suicídio revelaram que o arrependimento é um sentimento comum nesse grupo.
Como o Estado e todos nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir para a prevenção do suicídio. É hora do Opção Saudável. O Estado tem uma obrigação de zelar pelo bem-estar e pela vida de seus cidadãos. Suicídio é o contrário disto. Suicídio é a morte, suicídio resulta de doenças, suicídio resulta de sofrimentos e os Estados responsáveis deveriam adotar uma estratégia, um programa, uma política de prevenção do suicídio. Uma população saudável, uma população com bons recursos de acesso a tratamento, com bom recurso de saúde mental, certamente reduz as suas taxas de suicídio. A pessoa que sente que está vivendo um sofrimento insuportável, que entrou numa vida que não tem mais saída, que não tem prazer, que daquilo não resulta nada de bem e que começa a pensar em morte, em colocar um fim à sua vida, em geral se sente muito solitária. Ela percebe que está isolada, quando na realidade ela teria possibilidade de conversar com outras pessoas. O primeiro passo seria procurar alguém e conversar. Pode ser um amigo, pode ser eventualmente um desconhecido que se dispõe a ouvir. Essa pessoa precisa ou de um ombro amigo, ou de um ouvido amigo, ou de uma mão amiga. Pode ser uma pessoa um pouco mais qualificada, pode ser um profissional de saúde, uma enfermeira, um médico, um psicólogo. Pode ser uma pessoa do campo religioso, pode ser um padre, um pastor, um rabino, um imã, qualquer que seja a religião. E há um recurso muito valioso, pouco apoiado na sociedade, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ligue para o CVV, mande uma mensagem para o CVV e certamente vai encontrar um ouvido primeiro, um ombro em seguida, uma mão e quem sabe um caminho para se localizar melhor, para perceber que não está isolado. Esta sensação, ela é mortal, literalmente. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.